Eu tenho uma outra colocação aqui para fazer. Eu acho que a gente falou um pouco de desvio de condutas de policiais e eu quero perguntar a vocês dois o que pode ser feito para mudar o treinamento e a cultura da polícia, porque embora o capitão Derrite diga que são desvios de conduta e que esses maus policiais são investigados e são afastados, eu acho que às vezes é mais do que um desvio de conduta. Às vezes eu acho que é uma cultura muito violenta na polícia e a gente vê nas abordagens, principalmente na abordagem de pretos e pobres na periferia, nas favelas no Rio de Janeiro, como eu disse, crianças que acabam morrendo pelo armamento da polícia. Isso não é mau jornalismo, é bom jornalismo apontar esses desvios de conduta que eventualmente são uma cultura policial e também não é tabu nenhum falar sobre isso e o que pode ser mudado e aperfeiçoado na cultura e no treinamento policial. Olha, eu acho que a sua visão, Amanda, com todo respeito, está completamente equivocada. Vou falar da Polícia Militar, que é a minha base, minha formação. Eu, jovem, passei na FUVEST com 18 anos e fui fazer academia militar lá. A Polícia Militar que tem mais grade curricular, carga horária de direitos humanos na sua formação é a Polícia Militar de São Paulo. É sim uma quantidade ínfima perto da grandiosidade do que a Polícia Militar de São Paulo faz. A Polícia Militar de São Paulo atende 45 mil ligações 190 por dia. Não é desmerecer o trabalho da polícia de forma alguma. Vocês fazem um trabalho heróico em muitos momentos. Disso. É só para apontar. Eu só estou colocando um contraponto. Posso acrescentar só um fator para a análise do capitão Derrite? É porque eu vejo muita gente falando, né, que é uma atuação diferente, por exemplo, na favela. Eu estou falando do Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu vivi 38 anos. É uma atuação diferente quando a polícia vai no Rio, na favela, no morro, e quando age no Leblon ou Ipanema, né, ou Copacabana. E também gostam de falar que contar número de pessoas que foram mortas pela polícia. Bom, se você tem um confronto e se a situação é uma cena de guerra onde na favela os bandidos estão altamente armados e entrincheirados, eu realmente gostaria de saber como é que você vai ter um confronto sem ter perdas humanas, né? Porque não é uma questão de preconceito racial, isso realmente não vejo nenhum sentido nisso. Agora, achar que vai subir cantando Imagine, do John Lennon, e soltando bolhas de sabão, né? E com isso, chamar todo mundo para uma conversa, é realmente uma coisa utópica. Então, se você é recebido a chumbo nesses morros, onde os bandidos estão entrincheirados, eu não consigo ver realmente como condenar a polícia por uma truculência maior em relação à troca de fogo. Constantino, as perdas humanas às quais você se refere são crianças que morrem em confronto, são crianças que morrem vítimas de balas perdidas e muitas vezes essas balas são da polícia. E não só assim, não, as investigações muitas vezes mostram isso. Eu discordo, sabe por quê? Porque o que tem espaço na mídia, com todo respeito a vocês aqui, mas na grande mídia o que tem espaço é somente quando existe um erro do policial. Então, isso que eu ia falar, o erro é a generalização, é atacar a instituição por conta de maus policiais, que são minoria. A gente está falando de bandido até agora, todas as ações na Araraquara, belo trabalho da Polícia Federal, mas você está falando você está falando de vidas tiradas pelos policiais. O policial, ele entra em confronto e mata, assim, criminoso. Ele não sai de casa hoje, vou matar um cidadão. Aliás, claro que não, ninguém. Aliás, as pessoas de bem nas favelas, nas comunidades, elas são usadas pelos traficantes como escudo. E deixa eu só trazer um apontamento, Lacombe. O que tem espaço na grande mídia, quando acontece uma falha policial. Alguém aqui sabe quantos policiais morreram esse ano em serviço? Sabe, Amanda? Eu acho até que, na verdade, eu até sei. No Rio nós tínhamos um por dia. Mainstream não mostra, por dia. Não, eu vou falar. 172 policiais foram assassinados, 62 em serviço. Essa é uma pergunta também. A violência se volta contra os policiais. E digo mais, desses 172 policiais mortos, quase 70% são negros. Alguém falou isso? Não, fala que o policial militar, atua contra o pobre negro da periferia. Não, tivemos uma capa da Folha de São Paulo esse fim de semana dizendo que ótimo, então a gente precisa ter mais capas mostrando a verdade. É evidente que não podemos puxar uma questão racial quando tem um confronto de guerra, cena de guerra numa favela. Se alguém achar que o policial vai lá por racismo e uma bala perdida, né? Aliás, o nome já diz, é uma bala perdida. Ela atinge, e é uma tragédia sempre, óbvio, mas ela atinge uma criança, ninguém consegue colocar de forma racional, pelo menos, cor
ou raça nessa equação. É uma coisa que foge a qualquer lógica, né? Mas não, ninguém está colocando, só está colocando as crianças que acabam morrendo vítimas desses confrontos, ou de quando os policiais sobem os morros. E a minha pergunta foi, acho que é uma pergunta legítima, simples, até o capitão Derrite estava respondendo, sobre o que pode ser melhorado e aperfeiçoado na cultura e no treinamento policial. Eu vejo muita pertinência na sua pergunta, no sentido de que, de vez em quando, acontecem algumas tragédias perpetradas por maus policiais, porque não seguiram os procedimentos da instituição, não seguiram os regulamentos, não observaram a lei, e isso ganha muito impacto midiático. Mas faço minhas palavras do deputado capitão Derrite, que a esmagadora maioria dos policiais que estão aí estão para bem servir e servem muito bem a instituição, só que não tem resposta da mesma natureza quando acontece uma tragédia. Só para você ter uma ideia, em cima do assunto que nós estamos tratando hoje aqui, nessas operações ultraviolentas, que é assim que a polícia denomina o que aconteceu em Araraquara, existe um plano de contingência para lidar com isso. Para você ter uma ideia, Amanda, a polícia, a primeira coisa que ela faz é chegar com tranquilidade no local para evitar que o policial morra por conta dessa contenção que os próprios criminosos fazem e para evitar ao máximo gerar lesões em terceiros inocentes, porque acontece em área urbana isso daí. A polícia tem já como estratégia, alinhada aquilo que o deputado capitão Derrite falou, que é procurar preservar as pessoas de bem, não fazer o confronto. Deixar os criminosos, criar uma marola, criar um certo incômodo para os criminosos saírem dali e na segunda etapa, sim, pegar lá na rodovia, na hora da fuga. Justamente por conta dessa orientação. Uma polícia boa é orientada para proteger o cidadão. Pegar o bandido é segundo plano, faz parte também. É assim que nós atuamos.